Olá, meu irmão, minha irmã. No mundo onde a sombra da maldade se estende como uma atmosfera que às vezes nos sufoca, uma atmosfera sufocante e que vem de todos os lados, que vem dos polos extremos para dentro, meu irmão, minha irmã, nós precisamos parar para refletirmos como filhos maduros, para refletirmos como genuínos discípulos do lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. E eu espero aqui no Senhor que essa breve reflexão produza revelação, a começar por mim, sem nenhuma pretensão, meu irmão e minha irmã, da minha parte, de, digamos assim, impor uma concepção, mas com o desejo honesto no meu coração, no mais profundo do meu coração, que o Espírito Santo fale aqui aos nossos corações. E esse começo talvez seja até um pouco difícil, pelos temas que a gente trata e aborda, mas eu penso que no final a gente vai concluir de forma tranquila. E por isso, assim, eu peço que você fique até o fim. São só uns 10 minutinhos aí, e eu espero que no final o Senhor nos abençoe com percepções que nos inspirem para a vida de alguma forma. Meu irmão, minha irmã, a maldade multilateral, aquela maldade que vem de todos os lados, que nos aflige, nos atinge e que vem de todas as direções, aquela maldade cheia de astúcia, que tece uma espécie de teia ao nosso redor e que nos deixa ilhados nesse mar de malevolência. Essa maldade, ela nos imprensa, ela nos, digamos assim, invade pelo ódio que vem desses lados que se digladiam. E não é apenas essa ação perversa que nos assombra, mas é a tristeza da gente ver de uma forma chocante, para mim é chocante, tantos a aplaudirem essa maldade que vem de todos os lados, repito, de todos os lados, de todos os polos, e onde as faces opostas dessa mesma moeda alimentam os seus desejos mais obscuros e mais cruéis. A maldade, como essa névoa tóxica, ela sufoca a pureza. A maldade, ela reduz a vida. A maldade, ela abesquinha o viver e corrói as virtudes. Há uma sombra do que poderia ser e tudo reduz a vida e o viver a essas paixões que cegam, a essas paixões que corrompem os corações, que corrompem a alma de tantas pessoas. E o mais impressionante, meu irmão e minha irmã, algo que nos choca, que nos aflige a alma, é a hipocrisia indisfarçável dos que expõem, dos que praticam e vivem toda essa maldade usando o nome de Deus. Que vivem e praticam toda essa maldade em nome de Deus. Isso é difícil demais para mim. É difícil de entender, é muito difícil. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Meus irmãos, perdoem-me aqui por expor essa minha profunda frustração por conta desse obscurecimento da verdade e que eu percebo assim com tanta claridade na minha vida. Isso é tão pedagógico, isso é tão didático, isso é tão claro para mim, simplesmente porque eu olho para Jesus, a nossa mais brilhante luz, e eu não consigo ver qualquer sintonia, eu não consigo ver qualquer mínima semelhança com o ensino, com o Evangelho e com a vida do próprio Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa referência, a suficiência da vida, Cristo Jesus. E quando eu falo da verdade plena, né, dessa verdade cheia de luz e de claridade que está em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, eu me refiro à verdade que procede do Deus único, a quem Jesus chama de Pai. Quando a gente confessa a Deus, a gente precisa perceber que o Deus que nós confessamos é o Deus a quem Jesus chama de Pai. E, portanto, se nós confessamos a Deus como Senhor,
mas vivemos o contrário de tudo que ele é, se nós vivemos a antítese das suas virtudes de amor, de graça, nas relações uns com os outros, na comunhão, então, meu irmão e minha irmã, esse mau testemunho, esse testemunho ruim, movido somente aos interesses próprios, movido às relações de troca, movido às paixões que cegam, expressam apenas a hipocrisia humana que tenta, no discurso, disfarçar a maldade e o ódio que estão lá, corroendo os corações, corroendo as almas, produzindo engano e afastando as pessoas da genuína verdade que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Esse comportamento ele serve muito mais para produzir repulsa do que a aproximação das pessoas a Cristo. Porque cada ato malicioso, cada palavra venenosa, obscurece a luz que tenta penetrar nas nossas almas. E isso só serve para uma coisa, para poluir os ambientes da vida, com essas práticas enganosas que impedem a muitos de virem para a luz e de viverem a verdade mais plena, que é a própria vida, o Evangelho, o ensino de Jesus. E que nós possamos resistir a essa maré escura, meu irmão e minha irmã, buscando de uma forma redentiva a compaixão, para que a luz que habita dentro de nós, ela possa um dia dissipar essas trevas que nos cercam. Porque essa é a nossa missão, a missão dada pelo próprio Jesus, sermos a luz do mundo. Meu irmão, minha irmã, eu não estou aqui falando de pessoas perfeitas, porque isso não existe. Não existe perfeição em nós, o que existe é imperfeição em nós. Mas eu posso aqui tentar trazer à tona uma fala de filhos que desejam viver as virtudes do nosso Pai, que está nos céus, como forma de expressar quem Ele é, a partir do nosso jeito de ser e de viver. Porque nós somos pecadores, é verdade, nós somos imperfeitos, mas alcançados pelo amor de Jesus, uma vez alcançados por esse amor, nós podemos entrar e viver esse processo de transformação de glória em glória, de fé em fé, buscando a imagem e a semelhança de Jesus, que é o Filho perfeito. E, portanto, meus irmãos, mesmo imperfeitos, nós podemos ser pessoas plenas em Cristo Jesus. E, meu irmão, minha irmã, em meio às minhas imperfeições, que são muitas, em meio às minhas fragilidades humanas, que são inúmeras, em meio aos meus muitos erros, em meio aos meus muitos defeitos, eu glorifico a Deus. E sabe por que eu glorifico a Deus, meu irmão e minha irmã? Eu glorifico a Deus porque Ele plantou no meu coração, na minha vida, esse desejo de assemelhamento a Ele, essa semente maravilhosa. E eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus porque Ele plantou no meu coração a mais plena convicção de que Jesus é a suficiência da vida. Eu glorifico a Deus porque Ele plantou no meu coração a convicção de que Jesus é suficiente para seguirmos nesse processo de transformação de glória em glória, buscando assemelhamento a Jesus, buscando a sua imagem e semelhança. Porque Jesus, meu irmão e minha irmã, nada tem a ver com a mentira que destrói o caráter. Porque Jesus, meu irmão e minha irmã, nada tem a ver com o ódio. Jesus nada tem a ver com a truculência. Jesus nada tem a ver com a separação de pessoas. Nada tem a ver com essa banalização da maldade que nos cerca por todos os lados, por todos os polos, e que acaba por nos sufocar. Meu irmão, minha irmã, oremos para que os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Pai nos dê espírito de sabedoria e de revelação para que nós possamos conhecê-lo profundamente, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo mais e mais, para sermos e para vivermos como seus filhos maduros, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós alimentamos a nossa fé,
e mais nós ganhamos maturidade nessa jornada com Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, precisamos buscar a estatura do Filho pleno, Cristo Jesus, para não sermos mais como meninos imaturos, levados e jogados de um lado para o outro pelas ondas e pelos ventos da religiosidade e pela astúcia maliciosa daqueles que nos induzem ao erro e aos graves equívocos, muitas vezes falando em nome de Deus. Tudo isso fazendo, propondo, vivendo e exercendo em nome de Deus. É muito triste. Porque se o Deus que nós confessamos, meu irmão e minha irmã, é o Deus a quem Jesus chama de Pai, então tudo certo. Mas se não é, se o Deus aqui que nós confessamos não é o Deus a quem Jesus chama de Pai, é só idolatria a uma divindade qualquer que nada tem a ver com o Deus único, Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, Senhor e Salvador das nossas vidas. O Deus único que tem como essência, como identidade o amor, que é a marca registrada de Deus, o amor que é o próprio nome de Deus, para que nós possamos assumir a identidade do nosso Pai, para nós assumirmos a natureza de Jesus, que é a máxima expressão desse amor que se torna prático por meio da extravagante graça que nos ensina a vivermos e a exercermos a gratidão permanente, para, uma vez agraciados, a gente aprender a viver, meu irmão e minha irmã, como agraciadores uns dos outros. Nos tornamos pessoas graciosas, umas com as outras na comunhão, nas relações genuínas, sólidas, duradouras e imunes às paixões que cegam e que separam as pessoas e que aos olhos de Deus é abominável, como está escrito lá em Provérbios 6, que diz assim, deixa eu ler aqui Provérbios 6 para vocês. A partir do versículo 16, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta, há uma 7ª que ele detesta. E aqui ele começa a listar as 6 coisas que o Senhor odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras. E aqui ele fala da 7ª, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Provérbios 6, 16 e 19. Aqueles que, movidos a paixões, não somente separam as pessoas, mas também rompem com amigos e às vezes até rompem com as próprias pessoas da sua família. Meu irmão, minha irmã, não vale a pena. Não vale a pena. Em nome de Cristo Jesus, se você aceita uma sugestão, sai dessa. Bem, mas é uma decisão exclusivamente sua, e aqui é só uma sugestão simples e humilde. A decisão é sua. Que a nossa vida, meu irmão e minha irmã, seja regada, seja alimentada e nutrida pela vida e pelas virtudes do nosso Deus único, do nosso Pai, o Deus único a quem Jesus chama de Pai. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que esse amor de Deus, que é a identidade de Deus, seja também a sua identidade. Que essa graça extraordinária, extravagante de Jesus, do Filho, que é a natureza de Deus, seja também a sua e a minha natureza. Para que nós possamos viver esse amor materializado na graça, nas nossas relações uns com os outros. E que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre, em todo lugar, no nome de Jesus. Um beijo, um abraço com a minha alma. Até a próxima.